Boa tarde, meus amores do sétimo ano. Estou aqui para mais uma videoaula, né? Uma aula remota. Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Junto aos seus e que possamos, né? Estar compreendendo um pouco do conteúdo. Nós vamos hoje para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Maria da Conceição e preparei uma apresentação sobre o capítulo que nós vamos estudar. Pronto. As habilidades desenvolvidas, deixa eu ver, né? Vai direto. As habilidades desenvolvidas é a habilidade 9, que é para interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade, estado ou, né, comunidade, caso vocês queiram, com base na análise e comparação dos indicadores de saúde. Taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica e entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Habilidade 10, argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde, né, pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. E a habilidade 11, que é analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais de qualidade de vida. O nosso tema já deu a perceber qual é, né, pessoal? Saúde pública. O corpo e as doenças transmissíveis. Nós vamos falar, pessoal, de algumas doenças que o livro de vocês apresenta, certo? Mas a gente não pode também, né, deixar de falar na doença, né, que nós estamos vivenciando aí na pele, né, que tem tudo a ver com o nosso assunto, tá certo? No caso, a saúde pública, né, a gente está vendo aí todos os esforços, né, das autoridades de saúde e também das autoridades maiores, né, quanto à preservação da vida das pessoas com relação à pandemia de Covid-19. Mas no livro de vocês, o assunto saúde pública, ele traz, né, algumas observações importantes sobre doenças transmissíveis, mas destaca, né, poucas. Vai destacar aqui, ó, primeiro o que é saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, tem muitas pessoas que podem estar bem fisicamente, mas terem doenças, né, psicológicas, ou terem outras doenças que são doenças da alma, né? E a gente aparentemente vê a pessoa super saudável e bem, mas no caso a pessoa não está. Aí nós temos um mapa de conceito com alguns desenhos voltados à saúde. Mais do que a ausência de doenças, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Aí tem a invenção do microscópio, que possibilitou as vacinas, né? Os soros, que contêm anticorpos já prontos, as vacinas que induzem o corpo a produzir anticorpos, a gente vai ver a diferença entre elas, né? A primeira linha de defesa do nosso corpo inclui a pele e as mucosas, ou seja, a primeira linha de defesa do nosso corpo é a nossa pele, é o maior órgão do nosso corpo, a gente até falou em outras aulas, certo? De que maneira, né? Ela protege o nosso corpo dos invasores, dos organismos, né, externos. Por isso nós temos que cuidar também da pele, lavar bem as mãos, não tocar, né, na pele com a mão suja. Aí tem os leucócitos, tem a produção de anticorpos, aí fala nos vírus, os nematóides, os platelmintos são causadores de doenças, as bactérias e os hábitos de higiene, é tudo que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo?
saúde pública, condições de saúde pública da população. Essa é a primeira página do livro de vocês. Traz exatamente esses dois desenhos aí. Né? E uma pergunta, traz um cartaz com dois desenhos e um questionamento. Que questionamento é esse, tia? Além das ações descritas nos cartazes acima, que ações são essas? A campanha de vacinação contra a gripe e o mutirão contra a dengue. Não é isso? Estão relacionados à saúde pública, como a coleta de resíduos sólidos, o tratamento da água e esgoto e a manutenção dos bancos de sangue. O corpo e as doenças transmissíveis. Vamos lá ver o que são isso, né? O nosso corpo, pessoal, ele apresenta, né, um esquema de defesa perfeito, no meu ver. Por quê, tia? Ele é perfeito. Então, por que a gente fica doente? Nós ficamos doentes quando nós não cuidamos bem do nosso organismo. Quando está faltando alguma coisa, aí a defesa se enfraquece, surge, né, uma lacuna e os micro-organismos entram, invadindo nossa pele, causando as doenças que a gente, né, está acostumado a ver por aí. Quais são esses agentes infecciosos? Vírus, bactérias e protozoários. Eles atacam principalmente o sistema imunológico, né? Eles atacam a nossa imunidade, fazendo com que a gente fique, a imunidade fique inata ou adquirida. A gente vai ver, né? E a pele, mucosa e leucócitos, que são os sistemas de defesa. Atacam elas e depois, né, atacam a imunidade, consequentemente entram pela pele, mucosa e leucócitos, certo? Atacando a todos. Esse é o esquema, ó, feita por 7 tipos de leucócitos. Vocês estão vendo aqui, ó, a setinha, ó, aqui, ó. Essas células saem dos vasos sanguíneos, aqui, ó, vendo? O vaso sanguíneo é esse aqui, ó, vermelho. Vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Aí nós temos a célula, essa aqui é uma célula, ela saiu pelo vaso sanguíneo, uma barreirinha pequena, certo? A barreira da pele rompida, onde entrou, né, ou entra ou sai os micro-organismos. Aí, ó, tá aqui essas partezinhas coxinhas, são os micro-organismos, certo? E aqui é a célula. Já tem um aqui, ó, invadindo a célula. O que que acontece? Os leucócitos, né, eles vão proteger essa célula desse micro-organismo, né? Tá vendo aqui, ó? Leucócito, ó, né, protegendo a célula, tá vendo? Já tá englobando o micro-organismo, para evitar que o nosso corpo ele fique doente. Aí nós vamos falar, ó, a primeira das grandes acho que uma pandemia, né? A primeira pandemia que houve, eu acho, foi de peste negra ou bubônica. Porque bubônica era espalhada, né, pela peste, ou pela picada da pulga. Uma peste, né, chamada antigamente a peste negra na Europa. Levou à morte quase um terço da população da Europa durante um período da Idade Média. É chamado período das trevas, depois veio a luz, né? Período de luz. É causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e transmitida pela picada da pulga. Os ratos são os reservatórios, também chamado de vetores, né? Ou hospedeiro, certo? E eles transportam as pulgas para lá e para cá, para lá e para cá. Com isso, como eram os sintomas? Febre, delírio e hemorragias múltiplas e manchas escuras na pele. Ocorreu em 1347 a 1350, foram 3 anos, viu? De dezembro de 1347 a dezembro de 1348, é o tanto que já tinham visto, né? Toda a Europa. Esse foi por bactéria. Próximo. Por vírus. Aí tem velhos conhecidos nossos, né? Que a gente já falou. Quais são os agentes patógenos? Agentes patógenos são agentes causadores de doenças. Quais são eles? O Aedes aegypti, né? É um agente patógeno que causa doenças. Quais são as doenças causadas por vírus? Aí nós temos febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Transmissor, o Aedes aegypti, que é o agente, né, que transmite o vírus dessas doenças aí. E aí nós temos a gripe, também é um vírus, sofre mutações,
Por isso ainda não tem uma vacina que diga essa vacina aqui serve para a gripe, se você tomar, você vai desenvolver anticorpos que não vai gripar, né? Ainda não existe. Por quê? Porque ele sofre mutações, tá certo? Bactérias são decompositoras de matéria orgânica, mas também podem ser causadoras de doenças, como a leptospirose e a cólera. Leptospirose transmitida através da urina de rato, né? E a cólera por vibriões, são bactérias formadas de vibriões, certo? Essas duas doenças, elas podem ser contraídas quando você entra em contato com água suja, né, contaminada. Protozoários e vermes têm vidas livres, os protozoários, né? Mas os vermes não. Os vermes necessitam de hospedeiro. E quais são as doenças causadas pelos protozoários e vermes? São a amebíase, né? Que é causada pela ameba. E as verminoses mais comuns, esquistosomose, né? Que é causada pelos esquistosoma, uma doença muito comum no Brasil, certo? Mas nem por isso, né? Ela já foi erradicada. Ainda tem no interior do Brasil e ela vem principalmente dos casos, né, de descaso com saneamento básico, né? Aí a tenias, que é a tênia solitária, e as caridias, que é a mais comum que as pessoas, né, têm. Vou só voltar aqui um pouquinho. Quando a gente está falando em vírus, pessoal, nós falamos, né, do vírus da febre amarela, que é transmitido, né, pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue, que também é causada transmitida, né, pelo mosquito Aedes aegypti, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A chikungunya e a zika, que tivemos aí grandes, né, muitas pessoas infectadas, né, pelo esse vírus da chikungunya e da zika, algumas crianças nasceram até com problemas, né. Febre amarela, dengue, chikungunya e zika representam grandes problemas à saúde pública por serem veiculadas por um mosquito domiciliado, ou seja, um mosquito que vive nos domicílios brasileiros, ou seja, se adaptou a viver nos centros urbanos, ele vive na nossa casa, por isso que é importante a gente tomar certas medidas, não deixar vasilhames que acumulem água, né, destampadas, nem água, de preferência água limpa, porque o mosquito só gosta de água limpa, né, as tentativas de combate a esse vetor exigem participação da comunidade, por isso é tão difícil. Tem gente que faz, tem gente que não faz, tá certo? A gente vai ver, né, na viagem do Aedes aegypti. As bactérias. E a gripe, vocês têm que lembrar, não posso esquecer de falar que na gripe, pessoal, tem que lavar as mãos corretamente várias vezes no dia, tem que usar máscara ao sair de casa e tem que usar álcool, certo? Mas de preferência lavar a mão com água e sabão. Sempre que pegou em dinheiro, saiu na rua, pegou no local onde passa muita pessoa, lava a mão, tá certo? Depois sair de casa, usa máscara. A gripe não brinca, pessoal. E essa gripe que tá aí, no mundo, espalhada em forma de pandemia, ela não é brincadeira, tá bom? Vamos nos cuidar. As bactérias. As bactérias, né, tem a leptospirose e a cólera. Ambos são vistos, têm uma maior incidência onde tem esgoto a céu aberto, certo? Os protozoários e vermes, né, nós temos o que com protozoários? Principalmente a amebíase. E as verminoses são as mais comuns, nós temos, né, a esquistosomose, a teníase e as caridíase. Aí nós temos, eu já até falei um pouco mais sobre elas, né? São os vetores, são o homem principalmente, são doenças, né, que o hospedeiro intermediário é o homem, né, e na maioria, a esquistosomose é o caramujo, né, da tênia é o homem e é o porco, principalmente, né, porque o homem só é o hospedeiro final, e as caridias também é o homem, né. Vamos à próxima etapa. Surtos, epidemias e pandemias. O que é um surto? Em locais restritos, como escola, bairro e comunidade.
vamos supor que na escola onde você estuda, muitas pessoas contraíram catapora. Aí está tendo um surto de catapora em Pentecoste. Muitas pessoas daquele município tiveram catapora ao mesmo tempo. Mas só foi lá. Foi só no bairro de tal escola. Escola fulano de tal teve 10, 20 alunos que tiveram catapora ao mesmo tempo. É um surto. Epidemia. Epidemia quando aumenta o número de casos de pessoas infectadas em uma região. Por exemplo, no Nordeste tem epidemia, é só uma hipótese, de cólera, ou de dengue. Uma cidade do Nordeste teve epidemia de dengue. Algumas pessoas determinaram naquela região. A pandemia atinge a população de uma grande região geográfica, como continentes. A pandemia de Covid-19 começou na China, se espalhou pela Europa, até chegar ao Brasil e aos países da América Latina e América do Sul e América do Norte. A cólera é uma doença que nos últimos 200 anos apresentou 7 as quais juntas foram responsáveis por milhões de mortes. Aí vocês têm o gráfico aí mostrando bem direitinho, né? De 1950 a 1960, só num lugarzinho ali, estão vendo onde é? Depois foi aumentando. Em 1990 já era mais países até chegar no Brasil, se espalhar pela América do Norte. Histórico do Aedes aegypti. A gente não pode deixar de falar um pouquinho da história desse mosquito que causa tantos transtornos na população brasileira. De onde é ele? Ele é do Egito e desde o século XVI vem se espalhando por diversas regiões tropicais do mundo. Ou seja, ele não é exclusividade do Brasil, ele veio de algum lugar, do Egito, no caso. Enquanto acredita-se que o mosquito veio da África pelos navios negreiros. Eles entravam nos navios negreiros, como tinha lá muita gente, né, aglomerada, e vinham. Os ovos do mosquito resistem por muito tempo, cerca de 450 dias sem contato com a água, até eclodirem. Em contato com a água, ocorre a eclosão dos ovos e, consequentemente, a formação dos mosquitos. O aumento de doenças transmitidas pelo mosquito ocorre em períodos chuvosos, mas no tempo quente eles também, né, se multiplicam, tá certo? Atitudes que preservam a saúde. Vendo aí, ó, o cartazinho da dengue. Dengue aí. Oba, encontrei o paraíso. Um pneu, várias garrafas e vários vasilhames de estampado acumulando água. Como é que a gente pode ter atitudes de preservação da saúde? Primeiro, hábitos de higiene pessoal, tomar banho, lavar as mãos, lavar o cabelo, se manter limpo, principalmente, né? Não andar descalço por aí, ingerir água tratada e filtrada ou fervida, né? Cuidar do preparo dos alimentos, utilizar água tratada, filtrada ou fervida. Tia, mas aqui eu uso água de cacimba, então ferva a água. E para beber uma água de qualidade tem que primeiro ferver. Se for água de cacimba, porque você não sabe o que tem nessa água. Quem usa água da Cagés, também o ideal é filtrar, porque ela recebe tratamento com muitos produtos químicos, então tem que filtrar, certo? Para cozinhar e para beber. Ações contra o mosquito vetores de doença. Aí é emborcar os vasilhames, cobrir os pneus, deixar a caixa d'água coberta, tá bom? Outra atitude que preserva a saúde neste momento é usar máscara e lavar bastante as mãos e evitar tocar olhos, nariz e boca, beleza? Essas são as páginas do blog, né? Todas elas. A fanpage do blog no Facebook, o blog em si, o Instagram do blog e o canal do YouTube, onde vai ficar essa aula disponibilizada para vocês. Tem melhorzinho aí, detalhado. Essa foi a nossa aula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E que em breve a gente possa se reencontrar. Tudo isso tenha passado e a gente volte, né, a estar na sala de aula. Tá certo? Agora eu vou deixar vocês, né, fazerem a atividade. Eu fiz um resumo, né, e vou colocar em PDF lá no grupo de estudos. Mas não deixe de dar uma passadinha lá no blog, deixar o seu gostei, se inscrever no canal, tá bom? Te agradece. Um abraço e até a próxima aula.